Muito bem, então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre o mercado Forex, nos vídeos anteriores nós falamos a respeito das melhores sessões para se operar no mercado Forex, falamos dos melhores horários e nesse vídeo trataremos dos melhores dias da semana. Muito bem, a gente tem aqui na tela, pessoal, esse quadro que nos mostra os pares mais negociados no mercado, EURUSD, GBP-USD, USD-JPY, etc., até EURO-CHF. Ele dá para a gente os dias da semana, de domingo a sexta-feira, e ele também nos dá o número de pips. Esses números, eles equivalem aos pontos das bolsas de valores. A gente vê no jornal sendo noticiado que a bolsa subiu 1000 pontos, que a bolsa caiu 500 pontos. Esses números no Forex equivalem aos pips. Então a gente tem aqui, por exemplo, no domingo, 69 pips. O que isso quer dizer? Isso nos mostra a volatilidade que teve nesse domingo no par EURUSD. Ou seja, ele caiu ou subiu 69 pips. Então quanto maior esse número, maior a volatilidade do dia. E como já falamos anteriormente, quanto maior a volatilidade, mais altas são as chances de negociações. Começando então pelo domingo, pessoal, conforme fica claro aqui no quadro, o domingo ele não é o melhor dia da semana para se operar. Ele é um dia muito calmo. Isso porque, enquanto é domingo aqui no Ocidente, lá na Ásia já é dia. Porém, eles operam sozinho, eles não têm uma sobreposição de mercado. Eles não têm duas sessões funcionando ao mesmo tempo. E por conta disso, é um dia muito calmo, sem grandes oportunidades de negociações. A segunda-feira, pessoal, já é um dia que o mercado começa a aquecer. O primeiro horário, na parte da manhã, ele não te oferece grandes oportunidades. Porém, vale a pena você abrir o home broker e dar uma acompanhada. Já na parte da tarde, o mercado ele já começa a se aquecer e já começa a gerar boas oportunidades de negociações, principalmente no horário de Nova York e Londres, quando as sessões estão sobrepostas. Então a segunda-feira ela é um dia razoável para se operar, porém só no segundo horário, na parte da tarde, após o almoço. Já a terça-feira, pessoal, a terça-feira, a quarta-feira e a quinta-feira, que são o meio da semana, conforme a gente pode ver aqui no quadro, esses dias são muito movimentados. Eles têm uma volatilidade muito alta e acaba gerando grandes oportunidades de negociações. A terça-feira ela já começa bem, assim como na quarta e na quinta-feira. Então, se você quiser concentrar seu trabalho em dias específicos, a terça, a quarta e a quinta-feira são sem dúvidas os melhores dias. Agora, a sexta-feira, pessoal, a sexta-feira ela é o oposto de segunda-feira. Enquanto a segunda-feira ela começa mal e durante o dia ela vai se aquecendo, a sexta-feira ela começa boa e a partir do almoço o mercado simplesmente despenca. Ela é uma sessão que ela começa boa, vale a pena você acompanhar ela na parte da manhã, porque como o mercado sabe que a partir do horário de almoço ele não vai gerar mais oportunidades de negociações, então todo mundo se concentra na parte da manhã. E essa concentração na parte da manhã é o que gera a grande volatilidade e, por conseguinte, as grandes oportunidades de negociações. Ele é um dia que vale a pena você ficar até o almoço e a partir do almoço você simplesmente pode fechar. Você não vai ter grandes oportunidades de negociações. O spread fica muito alto. O spread, que eu digo, é a taxa de negociação. Essa taxa a gente vai falar dela mais para frente, mas só para vocês entenderem mais ou menos, essa taxa ela funciona assim. Quanto mais pessoas operando no mercado, menor é a taxa. Ou seja, como a parte da tarde é um horário que tem muita pouca negociação, muita pouca volatilidade, então esse spread fica muito alto. Então ele não vale a pena em termos de custo de operação, também não vale a pena em termos de volatilidade e chances de negociações. Falando agora um pouco sobre os feriados nacionais e internacionais, quando se tem um feriado nacional que afeta apenas o mercado brasileiro, isso tende a não afetar o volume e a volatilidade do Forex. Isso porque um mercado nacional ele não tem tanto peso nesse mercado. Isso porque enquanto ele está em feriado, o resto do mundo está em negociações. Os grandes bancos centrais, os grandes exportadores, os grandes bancos. Então o feriado nacional ele só afeta diretamente o nosso país. Não tem quase que nenhum peso no mercado internacional e acaba não afetando o Forex.
Porém, pessoal, os feriados internacionais, eles tendem a afetar diretamente as sessões de negociações. E com isso o mercado ele é totalmente derrubado. As negociações não acontecem, tem um volume muito pequeno, semelhante ao da sexta-feira na parte da tarde. Os grandes operadores, os grandes bancos centrais e os grandes exportadores, eles não estão em negociações e isso derruba o mercado. Então, feriado nacional ainda te dá chances para operar, porém, feriados internacionais, quando atingem diretamente um desses grandes mercados, uma dessas grandes seções, Oceania, Ásia, Europa e mercado norte-americano, o mercado tende a cair bastante e não vale a pena acompanhar. Muito bem, pessoal, esse foi a nossa aula de hoje, nosso estudo, e continuamos no próximo vídeo. Muito obrigado.